Olá, bem-vindo ao Geração. Hoje vamos contar a história de um ator que tem de carreira quase o mesmo tempo de vida. A estreia, ele conta, foi aos 2 meses de idade, no papel de Menino Jesus, deitadinho num presépio montado no Cerro, na região central de Minas, a terra natal dele. Veio ainda pequeno para BH e daqui ganhou o país. Já são 35 anos de carreira e um destaque como humorista. Seja bem-vindo, Carlos Nunes, ao Geração. Obrigado pelo convite, muito obrigado. Obrigada pela presença. Estão com a gente também os trabalhadores adolescentes do Núcleo Vida, que vão me ajudar com as perguntas do Carlos e também estão montando um espetáculo teatral que vão apresentar aqui na Assembleia. Obrigada pela presença de vocês. Antes da gente começar contando um pouquinho da história do Carlos Nunes, vamos saber alguns detalhes da vida dele no About Me. Ô Carlos, já tinha artista na sua família? Como é que é isso, assim? Não tinha ninguém que se interessava pelas artes, não. Porque a minha família é muito pobre, na verdade. Eu sou do Cerro, né, do interior de Minas Gerais. E aí ninguém nem sabia bem o que era teatro. Eu fazia teatro sem antes ter ido ao teatro, sem ter conhecido o teatro. Você fazia na escola? Eu fazia na escola, eu recitava poesia. Tem uma poesia que eu sei de cor até hoje, que eu não sei quando eu aprendi essa poesia. Mas nas formaturas lá no Cerro, aí eu recitava poesia. Como é que era? Você lembra um pedacinho? É assim... Última flor do laço, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, que tens o tronho e o silvo da procela e o arrolho da saudade e da ternura. Não, então eu decorei isso, eu devia ser muito Legal. criança, porque eu recitava essa poesia nas formaturas no Cerro. Que coisa, né? Gente, e foi Jesus no presépio? Eu fui menino Jesus no presépio. Isso é verdade também. Porque as pessoas falam assim, você inventa muita história, tudo mentira. Não é. É porque eu nasci em outubro, de 7 meses. Quando foi em dezembro, aí tinha um presépio vivo lá no Cerro, na minha terra. Aí tinha o São José, a Nossa Senhora, e me pegaram para ser o menino Jesus. Aí minha mãe me colocou lá, mas disse que eu chorava muito, sabe? Desde pequeno eu chorava muito. E aí me colocou ali... Aí o padre uma hora não aguentou. O padre uma hora falou assim, Saulanda é minha mãe. Saulanda, tira esse menino Jesus do presépio, senão essa praga não vai parar de chorar nunca. E praga de padre pega, você sabia? Menina, eu choro à toa, qualquer coisa eu choro. Assim. Mas ri muito, faz muita gente rir. Mas eu ri muito também, graças a Deus. Tudo em excesso comigo. Ô Carlos, e como é que você veio parar em Belo Horizonte? Então, a gente, como era muito pobre, né, teve uma época em que... O meu pai foi chamado de ladrão por um moço lá. Meu pai não sabe nem ler nem escrever. Não sabe ler e escrever. E ele tinha um açougue. E nesse açougue apareciam uns vales assim. Vale 50 quilos de carne. Duque de Caxias. Aí de quem que meu pai ia cobrar? Duque de Caxias já tinha morrido há muito tempo. Vale 100 quilos de carne. Dom Pedro I. E aí meu pai não tinha de quem cobrar. Aí ele falou, um moço, ele sabia quem era o moço que tinha comprado a carne, assinado o vale. E ele falou assim, o senhor me deve... Aí o moço falou, o senhor é ladrão. Ele era o dono do bar, seu pai? É dono do açougue. Ah, do açougue. Aí o moço falou assim, o senhor é um ladrão. Aí ele falou assim, aí falou com a minha mãe, Holanda. Minha mãe chamava Yolanda. Chamava, já foi pro céu. Aí falou assim, ô Yolanda, aqui, ou eu mato ele ou eu mudo daqui. Minha mãe falou assim, ô gente, nós temos 13 filhos para criar. Se você matar ele, eu não vou ter tempo nem de levar a marmita para você na delegacia, lá na prisão. Então meu pai falou assim, então eu vou para Belo Horizonte. Aí minha mãe teve que dividir os meninos. Aí eu fui morar em Vitória, no Espírito Santo. Morei lá 2 anos com uma tia virgem, velha e solteirona, imagina. E Mas o que ela mais se orgulhava mesmo era de ser virgem. Tem uns orgulho besta, né, menina? Você quer perguntar? Mas aí, algum dos seus irmãos foi com sua mãe e seu pai ou ela foi sozinha? Não, meu pai veio sozinho para Belo Horizonte. A minha mãe ficou no Cerro, com os meninos todos. Aí teve a ideia de espalhar os meninos. Então eu fui para Vitória, no Espírito Santo, morar com a minha tia. Depois você veio para BH? Depois eu voltei, depois de 2 anos eu voltei. Aí depois de 2 anos a família já estava estruturada em Belo Horizonte. Meu pai já estava morando em Belo Horizonte com a minha mãe. E aí os filhos começaram a voltar.
porque nós éramos muitos. Minha mãe teve 19 filhos e criou 13. Muita coisa, A minha mãe era só de olhar a cueca do meu pai pendurada no varal, ela já engravidava. Era uma coisa impressionante. A fertilidade era uma coisa... Ô Carlos, como é que você decidiu estudar teatro? Então, aí eu sempre gostei de teatro. Mesmo pequeno, sem saber o que era teatro, eu gostava de teatro. Eu já representava, tanto que a minha mãe achava que eu queria ser padre. Porque eu celebrava a missa, que era o único teatro que eu via, era na igreja, né? Então o padre celebrava a missa, eu cortava as Hóstias. banana, fininha da banana, e fazia a hóstia, levantava, e minha mãe falou assim, o Carlinhos quer ser padre. Aí quando ela me mandou pro seminário, eu não quis ir, porque o meu irmão já tinha ido pro seminário, e naquela época, para ir pro seminário, tinha que fazer um enxoval grande, sabe? E aí quando meu irmão voltou, aí todo mundo falava assim, ele passava na rua, todo mundo falava assim, olha o Padre Gorado, Padre Gorado, Padre Gorado. E é igual o ovo da galinha que você bota pra chocar, que não choca, você fala que gorou, né? Ah, que porque não nasceu. virou padre, não né? virou padre. Então todo mundo falava, Padre Gorado, aí era uma vergonha pra família. Eu falei assim, eu não quero ir para seminário não, porque eu vou ser um Padre Gorado também, porque não é isso que eu quero fazer, eu quero ser artista. Sempre soube que eu queria ser artista. E aí, aqui em Belo Horizonte, eu terminei o 2º grau. Quando eu terminei o 2º grau, eu era muito ruim na escola, muito ruim. A única coisa que eu era bom era português e inglês. Aí eu escrevi uma peça de teatro que chamava O Casamento da Hipotenusa com o Cateto Oposto. Que era a peça que me passava todos os anos. Hipotenusa. Porque como eu não sabia nada de matemática, então eu inventei essa peça. E você escreveu? Escrevi, Olha. Produzi, dirigi e atuei. Então assim, eu fazia essa peça para passar de ano. Em todas as escolas de Minas Gerais eu fui fazendo essa peça. E aí o professor falava assim, ele é péssimo na minha matéria. A professora de inglês falava assim, ele é ótimo. A professora de português falava assim, ele é ótimo. E aí o professor de matemática falava assim, ele é péssimo, tem que dar bomba nele. Os outros todos falavam assim, não pode dar bomba nele, ele é muito bonzinho, ele é isso, aqui. Aí terminei o 2º grau, aí eu queria entrar no curso de artes cênicas, mas eu peguei exército. Aí eu fui servir exército no 12BI. Aí servi exército no 12BI, no final do meu tempo de exército, tinha prova no Palácio das Artes. E aí era mantido pelo governo do estado e não pagava para estudar no Palácio das Artes. Então eu fiz a prova no Palácio das Artes fardado. Aí muita gente fala que eu só passei porque naquela época eu estava fardado e aí os professores ficaram com medo de me dar bomba, entendeu? Só por isso que eu sou ator. Os professores tiveram medo de me dar bomba. Gente, ó, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta continuando a história do Carlos Nunes, contando um pouco dos espetáculos deles, que já são 35 anos de carreira, é muita coisa, né, gente? Geração volta já já.